Jogar Free Fire é pecado? Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Tawane Rodrigues. Ela perguntou se jogar Free Fire é pecado. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Fátima Martins pediu oração por libertação e para a nova caminhada que ele está fazendo. Então, possamos estar orando pela irmã Fátima. A irmã Ana Rosa Melônio pediu oração pela família. Então, possamos estar orando pela família da irmã Ana Rosa. E a irmã Ana Cleia também pediu oração pela família. Então, possamos estar orando também pela família da irmã Ana Cleia e pelas famílias um dos outros, que é sempre importante nós orarmos pelas famílias. Vamos lá, pergunta da irmã Tawane Rodrigues: jogar Free Fire é pecado? Eu confesso que eu relutei bastante para fazer esse vídeo, porque não é uma coisa fácil para mim. Então vamos aos textos e a gente conversa um pouquinho mais pro final. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorifica a Deus em vosso corpo. Então, a Bíblia nos diz que nós somos comprados por Deus, nós somos parte de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, como agimos, devemos levar como se fosse uma oferenda a Deus, ou a glória de Deus, né? Como a gente vai ver no outro verso que a gente viu bastante essa semana. Antes de ler o verso de 1 Coríntios 10, 31, que a gente já leu várias vezes essa semana, nós vamos ler um texto do Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 53. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos. Eu escrevi no papel e eu não estou entendendo minha letra. Que estão iminentes tempos angustiosos. Ou seja, estão por vir tempos angustiosos. Homens têm se enchido de vícios e espalha-se por toda parte toda espécie de mal. Então os homens estão se enchendo de vícios e esses vícios têm espalhado mal por toda a humanidade. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, e a gente vai começar a entender os textos que a gente leu. 1 Coríntios 10, 31. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que fizeres, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. O meu agir, o meu vestir, o meu comer, o meu falar, deve ser para a honra e glória de Deus. Por que eu estou falando desses textos? Porque eu trouxe esses textos. A gente já viu essa semana. Na quarta-feira, eu trouxe um texto aqui, se eu não estou enganado, do Conselho sobre Regime Alimentar. Eu não anotei ele hoje, devia ter anotado, mas como eu estou no papel, ia escrever muito e canso um pouco. Então, se nós tivéssemos vencido a questão do apetite, que a gente tem falado bastante essa semana, se nós tivéssemos vencido, conseguido aplicar a reforma de saúde na nossa vida, nós teríamos força moral para vencer qualquer pecado. Eu vou separar dois pontos a sua pergunta, Tawane. Primeiro eu vou falar da questão de jogos e depois eu vou falar da questão exclusiva do Free Fire. Jogar qualquer tipo de jogo é pecado? Não. Ponto. Não é. Por quê? Vamos lá, eu já falei aqui num vídeo sobre se jogar futebol é pecado, que um irmão perguntou. Jogar futebol é pecado? Não, desde que eu não atrapalhe aquilo, a obra de Deus. Jogar futebol profissional hoje, se guardando o sábado, é muito difícil. Teve um goleiro que se converteu à fé adventista, ele não conseguiu ficar na profissão e hoje ele é evangelista. Inclusive, da última vez que eu vi, ele estava indo para a África como evangelista. Ou seja, se o jogo não atrapalha a minha comunhão com Deus, ele não é um pecado, dependendo do tipo de jogo. A gente vai falar depois do Free Fire exclusivo. Então, dependendo do tipo de jogo, ele não se torna um pecado. Eu jogo futebol com os meus amigos. Jogar um jogo de futebol eletrônico
Seria pecado? Não. Ou, depende. Eu estou jogando isso no sábado, eu estou usando muito do meu tempo para ficar jogando, para ficar treinando, e aí entra nesse texto do Espírito de Profecia que eu trouxe. Os homens têm se enchido de vícios. Uma das coisas dos jogos eletrônicos é que eles se tornam viciantes, você fica cada vez mais tempo ali. Então isso vale para qualquer jogo, para qualquer coisa, né? Não só o jogo, mas para qualquer coisa na nossa vida. Se nós gastamos muito tempo com aquela coisa e pouco tempo com Deus, aquilo ali é um vício, aquilo ali é um ídolo, aquilo ali me afasta de Deus, então aquilo se torna um pecado. Mas, então eu jogo o futebol com os meus amigos, ou na rua, ou na quadra, ou eletronicamente, no computador, no videogame, 1 horinha. Eu não vejo isso ser um pecado, até porque você tem um momento de lazer, você socializar com outras pessoas, isso é importante, você socializar com outras pessoas, não é pecado, tendo uma forma de divertimento, é uma forma também de levar o evangelho. Você está um tempo com aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, você passa a mensagem para aquela pessoa, porque se nosso corpo é templo do Espírito Santo e tudo que façamos tem que ser para a glória de Deus, o tempo que eu vou passar com aquela pessoa, ela vai ver o quanto eu sou diferente, não porque eu sou diferente, mas porque eu vivo com Cristo, Cristo vive em mim. Então ela vai ver a glória de Deus através de mim, através das minhas ações, através do meu falar. Então, um jogo que me aproxime de outras pessoas, que me dê a oportunidade de falar com elas, levar o evangelho, não é pecado. Ele se torna um pecado quando se torna um vício, quando eu passo horas e horas ali. Então, um conselho, se você está tendo um problema com vício em jogos, isso daí para qualquer um, passa muito tempo com uma atividade, você passa 5 horas jogando, faça exatamente isso. Se você passa 5 horas, não tire as suas 5 horas que você passa jogando. Passe 5 horas também estudando a Bíblia. Passe 5 horas também vendo o sermão. Passe 5 horas lendo Espírito de Profecia. Passe o mesmo tempo que você passa fazendo o seu divertimento com Deus também. E você vai ver que aquele tempo vai reduzir drasticamente com o passar do tempo. Se você fizer exatamente isso, o mesmo tempo que você passa jogando, o mesmo tempo que você passa com o seu vício, você passar esse mesmo tempo estudando a palavra, buscando a Deus, você vai ver que o outro tempo vai começar a se encurtar. Então esse é um ponto. E aí também a questão da reforma de saúde, eu trago novamente, porque se você tem dificuldade para isso, você buscando tirar aquelas coisas que têm atrapalhado sua mente de ficar limpa e de pensar, eu tirei agora as comidas fortes, tirei as comidas estimulantes, eu eliminei a carne, eu ganho forças morais, eu me aproximo mais de Deus, eu tenho forças para abandonar esses outros vícios. Eu tenho força moral para fazer isso. Então, jogar é pecado? O jogo eletrônico? Não, depende de como você vai usar esse seu tempo com isso. E agora exclusivamente do Free Fire. Jogar Free Fire é pecado? Eu vou ser bem claro que eu não conheço Free Fire, eu dei uma olhada por cima para ver como é que é o jogo, eu vi que é um jogo de celular. Me parece ser de tiro por causa do nome, Free Fire, fogo livre, vamos dizer assim, fogo de tiro. Então, olhando para esse ponto, eu entendo que seria pecado. Por quê? Porque eu acredito que aquilo que a gente faz no meio virtual, nós também poderíamos ter de fazer isso no meio físico normal, para não ser um pecado. Por exemplo, a questão do futebol, você jogar um futebol eletronicamente, jogar um futebol na rua, eu entendo como sendo praticamente a mesma coisa. Jogar o Free Fire, você não vai trazer isso para sua realidade. Você matar pessoas, você está estimulando uma coisa da sua mente no mundo de fantasia que você não poderia fazer na realidade. E por que eu falei que é difícil isso para mim? Porque, inclusive, quando eu vi a sua pergunta, é que eu parei para refletir sobre isso, que eu nunca tinha parado para... Eu gosto muito de jogos eletrônicos, sempre joguei jogos eletrônicos, e desde o primeiro jogo da franquia GTA, desde o primeiro jogo, a tela era de cima, eu jogo esse jogo. Joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, joguei o Vice City, que seria o 4, joguei o San Andreas, joguei o 4, joguei o 5, e todos eles eu cheguei até o final, completei todas as missões, e é um jogo que eu gosto. Eu parei de jogar depois que eu terminei o 5, e a partir da sua pergunta eu vou tomar isso como lição para mim, que jamais eu vou jogar novamente esses jogos,
porque é uma coisa que eu não me aproxima de Deus. Apesar de você poder ter o convívio, o socializar com outras pessoas, aquilo que você está fazendo no jogo não reflete a glória de Deus, não mostra a glória de Deus. Você não consegue compartilhar a mensagem você matando uma pessoa. Consegue compreender? Então, a partir da sua pergunta, eu vou tomar isso como lição para minha vida, e jogos desse tipo, guerra, tiro, eu vou afastar da minha vida. Eu jogo cartas. Eu acho que jogo de carta eu não vejo problema, porque é um jogo que você pode jogar também no mundo físico. É um momento de socializar, é um momento de você transmitir a mensagem também. Então, depende do tipo de jogo, é pecado ou não. E a forma como você faz o tempo que você passa naquele jogo, também se torna um pecado ou não. E aí, uma coisa que eu já tinha na minha mente há muito tempo, e com a sua pergunta, o que tem sido bastante difícil, gravar os vídeos, ler Espírito de Profecia, para trazer esses vídeos para cá. Com a sua pergunta, durante essa semana eu desenvolvi um jogo de perguntas e respostas à Bíblia. Ele está sendo avaliado pelo Google nesse momento. Hoje é quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Ele está sendo avaliado. Eu espero que até sexta, quando esse vídeo vai ao ar, ele esteja no ar. Eu vou disponibilizar esse jogo lá no aplicativo. Vai ter um link para você baixar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo também, se já estiver disponível. E qual que é a ideia desse jogo? Estimular o estudo da Palavra de Deus. Então é um jogo de perguntas e respostas da Bíblia, mas não é um jogo como esses outros qualquer. A minha ideia é compartilhar presentes com vocês, prêmios com aqueles que ganharem. Então, você vai baixar o jogo, você vai conseguir ver, entender as regras. Eu coloquei as regras ali, já fiz a política de privacidade, termos de uso, já tem tudo isso pronto. O jogo já está pronto, está sendo avaliado pelo Google. Faltam alguns detalhes de coisas que vão ser futuras para você poder ganhar esse prêmio. Como o prêmio não vai ficar disponível de imediato, é um prêmio que demora um pouquinho até você alcançar. Então, eu vou estar disponibilizando um jogo também, porque é um estímulo para os irmãos estudarem a palavra, para buscarem a Deus e também para ser recompensados por isso. Deus tinha colocado esse desejo no meu coração já há algum tempo, e essa semana, juntamente com a sua pergunta, juntamente com essa questão de buscar mais a Deus, de ir através da palavra, de reformar a minha vida, a minha saúde como um todo também. Não é só a questão da alimentação, é a questão do exercício físico, luz solar, ar puro, é tudo isso que envolve. Eu trouxe esse jogo, eu vou fazer esse jogo, vou disponibilizar, e eu espero que os irmãos gostem, espero contar com os feedbacks também, assim como o aplicativo tem vários feedbacks, várias coisas que vocês me trazem que eu vou melhorando. Vai ter esse jogo também de perguntas e respostas da Bíblia, são mais de 1000 perguntas, e os irmãos vão poder passar um tempo estudando a palavra de Deus de uma maneira diferente, divertida. Bom, Tawane, espero ter respondido a sua pergunta com relação ao Free Fire. Muitos irmãos têm esse tipo de dúvida também com relação aos jogos eletrônicos, com relação a jogos qualquer. Então espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se ficou com alguma outra dúvida qualquer, tem uma outra dúvida qualquer na Bíblia, deixa nos comentários também. Pedidos de oração, deixa nos comentários. Eu estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar a Tua vontade sobre a nossa vida, Senhor amado. Pai querido, nos ajuda com o poder do Teu Santo Espírito a abandonar qualquer tipo de vício. Nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor amado. Te pedimos que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.